Lucas, ele é um médico, ele, aqui está Lucas em grego, né? Médico amado, companheiro das viagens de Paulo, lá no livro de Atos, que, aliás, foi Lucas também que escreveu. O Atos é o segundo volume do Evangelho de Lucas, como se fossem dois volumes, Lucas e Atos, né? Ele viajava com Paulo, e aí lá ele escrevia, nós estávamos, e tem muitas expressões assim, na terceira pessoa do plural, indicando que o autor estava junto, e esse autor era Lucas, né, o médico amado, conforme está aí, ó, Colossenses 4:4. Mais ou menos no início da década de 60, antes da destruição de Jerusalém, que foi em 70, né, e do fim do livro de Atos. Próximo aí daquela época do Nero, né, e o destinatário, a data que foi escrito, né? Existem duas questões importantes da gente saber. Uma data é a data em que foi escrito o livro, outra data é a data dos acontecimentos que estão no livro. Logicamente que os acontecimentos foram ali na época que Jesus estava na Terra, e é narrada a história de Jesus. Agora, ele foi escrito lá pelo ano 60. Destinatário é Teófilo. Teófilo, ele é uma palavra grega que quer dizer filo, né, amigo, amado, amigo, e Theo, Deus, amigo de Deus, ou amado de Deus. Provavelmente foi um oficial romano, esse é o gênero literário. Vamos passar para frente um pouquinho. Opa. Aqui. Contexto histórico. A Palestina está sob o domínio do Império Greco-Romano. Na verdade, tinham os gregos, nessa época já eram os romanos, e ela estava sendo administrada pela dinastia de Herodes. O que acontece? Herodes, ele era um idumeu, que é descendente de Esaú, edomita, só que ele era tido como judeu, assim, por morar lá, viver ali naquela região. E os romanos, eles colocavam pessoas responsáveis pelo por cada região, assim, né? E Herodes era responsável ali naquela região de Jerusalém. Aqui, o propósito do livro. Lucas escreve para Teófilo trazer plena certeza das verdades. Teófilo, como falamos, amigo de Deus. Teófilo é um nome grego, né? Existem, assim, uma questão, assim, até discutida, assim, se esse Teófilo teria sido realmente uma pessoa, ou se ele estaria escrevendo aos amigos de Deus, né? Mas a tendência mais defendida, assim, que eu acho que é mais provável, é que realmente era uma pessoa mesmo, e ali ou provavelmente um oficial romano. E ali, ó, que a gente viu. E, opa, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Isso. E Teófilo, o seu objetivo, né, na carta a gente viu que o Marcos foi escrito para os romanos, agora, o Lucas, ele está sendo escrito para Teófilo, amigo de Deus, né, que seriam os gregos e todos os gentios, né? E seu objetivo é apresentar um relato minucioso de Jesus como o perfeito Filho do Homem, não um Messias político como era para os judeus, ele não tem a preocupação de mostrar que está se cumprindo ali, e ali aquele é o Messias, mas ele tem a preocupação de mostrar a humanidade de Jesus e que ele é o Salvador. Então, ele vai expressar para todas as outras pessoas,
os gentios, os gregos, todos os outros que não eram os judeus. Então, ele vai, os destinatários são essas pessoas, até nós, no dia de hoje, especificamente a carta foi escrita para o Teófilo, mas ela tem esse propósito de alcançar todas as pessoas, não especificamente os judeus, porque o específico, a linguagem para os judeus foi lá em Mateus. E aqui, ele se preocupa, então, em mostrar a humanidade de Jesus e que nem em Jesus tem a redenção e a cura para a humanidade inteira. Então, o que acontece? A estrutura do livro de Lucas. Primeira parte, do capítulo 1 a 9, 9:50 ali, tem o advento e a Galileia, o nascimento de Jesus e toda a parte do ministério ali na Galileia. No capítulo 9, aí Jesus fala que ele precisa ir para Jerusalém. É interessante, Jesus sabe que ele estava indo que ele ia ser crucificado em Jerusalém, e ele fala para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, e eles vão para lá. E passa toda uma caminhada, né? Eles vão andando e ele vai falando parábolas, vai fazendo milagres, tudo nesse caminho. E em todos os evangelhos tem. Começa na Galileia, e num determinado ponto, vai para Jerusalém. E eles, então, tem a viagem. E aí, nessa viagem, né, o coração teológico do livro, porque é onde Jesus vai ensinando, contando várias coisas, mostrando o propósito de ir a Jerusalém, e tem muitas parábolas em Lucas, nesse espaço da viagem. Então, enquanto eles estavam viajando para Jerusalém, são muitas parábolas. Entre elas, aqui, ó, da ovelha, a moeda e o filho pródigo, que é o capítulo principal do livro, e são ensinos que Jesus ia dando a caminho de Jerusalém. Aqui, chegou em Jerusalém, quando chega em Jerusalém, o final, então, 3 partes do livro. Na Galileia, na viagem para Jerusalém e em Jerusalém. Em Jerusalém, os capítulos 19 a 24. Aí começa toda a perseguição, os líderes querendo fazer uma pegadinha para prender Jesus, os líderes religiosos ali, né? Aí vem a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Vamos ver o próximo. Características únicas do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que não tem nos outros evangelhos. Ele escreve em grego, mas é um grego múltiplo, assim, né? Que ele tem vários... ele varia um pouco no estilo da escrita. Então, ele usa um grego clássico, muito polido, um grego sofisticado, assim, né? E depois ele passa para um tom semítico, em grego mesmo, mas ele fala numa linguagem mais compreensiva para os judeus, e também ele usa uma linguagem que é bem parecida, escreve num grego com forte sotaque da versão grega do Antigo Testamento, da Septuaginta. Então, ele varia um pouco o tom da forma como escreve, mas predomina ali também esse estilo detalhista, polido e clássico do grego. Ele usa 266 palavras exclusivas que não aparecem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Então, tem um vocabulário muito rico. O vocabulário do Lucas, do médico Lucas, é mais rico do que outros textos, e ele usa palavras que não tem em nenhum outro lugar. Ele foi testemunha ocular, porque o uso da palavra nós no volume 2, o volume 2 é Atos,
muda o texto para a primeira pessoa do plural, revelando que ele era um participante ativo da igreja primitiva. Então, ele estava ali naquele meio. O autor, né, que é Lucas. Aqui. Isso daqui é a chave do livro, né? É o versículo-chave, que é o principal intento, o propósito do livro, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, mostrar a humanidade de Jesus e que Jesus é o Salvador. Isso é Lucas. Mostrar Jesus como homem e que esse Jesus é o Salvador do mundo. Aqui. Terminologia. Ele usa descrições técnicas precisas, diferenciando, por exemplo, uma febre de uma febre alta. Ele, nos outros textos, nos outros evangelhos, a gente não vê essa descrição dessa maneira. Então, ele falava lá, e quando teve a sogra de Pedro, quando teve as situações, aí ele fala, tinha uma febre alta. E aqui, que a expressão que significa, e aconteceu o quê? Essa kaiegenetu, frequentemente no texto, que mostra um ritmo narrativo, ele vai contando a história, sempre, e aconteceu o quê? E aconteceu o quê? E, enquanto os outros evangelhos usam a palavra amém, hebraica, Lucas não usa essa palavra. Ele usa a palavra verdadeiramente ou certamente. Amém quer dizer assim seja, é a mesma coisa, né? Então, certamente, verdadeiramente. E é como se ele traduzisse essa palavra para os gregos, porque ele está escrevendo para os gregos, para não só os gregos, mas os gentios e todos aqueles que não eram os judeus e que estavam ouvindo a mensagem e iriam fazendo parte da igreja primitiva. Olha, interessante aqui, ó. Aqui, tanto no livro de Mateus como em Lucas, tem uma genealogia. Em Mateus, que é o evangelho judeu, assim, digamos assim, ele foi escrito na linguagem precisamente para mostrar para os judeus quem é Jesus. Ele vai de Jesus, ponto de partida, vai do Pai para Jesus, ordem descendente na genealogia, começa em Abraão. No Evangelho de Lucas, a genealogia começa em Adão. E, curiosamente, em Mateus, ele vem de Abraão para chegar até em Jesus. Por quê? Porque ele precisava mostrar que Jesus é verdadeiramente tem essa linhagem da tribo de Judá. Ele era judeu, tinha o mesmo a descendência de Abraão, era filho de Abraão. Então, isso era importante para os judeus. Então, ele começa em Abraão e chega em Jesus. Começou Abraão, aí vai. Aqui em Lucas, ele vai até Adão. E é interessante que ele quer mostrar a humanidade de Jesus, que assim como Adão, como uma representação de homem, da humanidade, então Jesus, e ele fala assim, se você for lá ler no texto mesmo, diz assim que Jesus era considerado filho de José, e aí começa, filho de... aí vai falando das pessoas, filho desse, filho tal, tal, até chegar em Adão. E fala assim, lá em Mateus fala, Abraão gerou a Isaac, gerou a Jacó. Agora aqui fala, Jesus era considerado filho de José, que era filho de outro fulano, filho disso, filho, e vai chegando. Achei interessante duas coisas. Uma, esse era considerado, porque, na verdade, ele foi gerado pela semente do Espírito Santo. Né? E a outra coisa interessante é esse ponto de Mateus vindo descendente, Lucas vai ascendente, porque ele vai partir de Jesus
e vai mostrar ali o início de tudo, e vai mostrar que Jesus é homem, humano, né? E então, Jesus, aqui, significado, Jesus é o rei, Messias, aqui para o Mateus, né? Jesus é o rei, Messias judeu, herdeiro do trono. E Lucas, Jesus é o irmão universal, o salvador de todo mundo. Ele é o segundo Adão. Lá em 1 Coríntios 15 diz que Jesus é o segundo Adão, que o primeiro Adão fracassou e o segundo Adão triunfa na obediência. Aqui, Lucas 4, 1 a 13. Vamos lá. Que, aliás, tantas vezes lá é dito também que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem veio a salvação a todas as pessoas. Então, Adão e Jesus. Isso é o que Lucas vai enfocar. Algumas pessoas aqui, né, que participaram da história em Lucas, o Teófilo, Maria, Jesus, João Batista, Zacarias e Isabel. É, Lucas foi buscar suas fontes, né? Ele viveu, né, com a igreja primitiva, ele viajou com Paulo, mas boa parte do que ele escreveu, e que foi escrito depois da escrita de Marcos, ele pegou ali a fonte do que Marcos já tinha escrito. Mais de 50% de Marcos foi incorporado por Lucas. Aqui tem aqui. Tem uma outra fonte que tem em Marcos e Lucas, que os dois usaram, e tem aqui os ensinamentos e falas de Jesus, aqui uma outra fonte, aqui ele pegou bastante coisa de Marcos, e aqui ele pegou uma outra fonte que Marcos não utilizou e que ele ouviu. Na verdade, um livro, para ser considerado parte do cânon, o escritor precisaria ser testemunha ocular ou ter falado com alguém que estava ali vivendo na época. Então, ele tinha que estar vivendo ele poderia ir lá conversar com o centurião e o centurião conta a história para ele. Ele poderia, né? Então ou ele viveu a situação, ou ele viu de alguém que estava ali na hora e ele estava junto. Então uma outra fonte que ele pegou, ele teve alguma outra fonte que não era o que Marcos tinha escrito e que ele foi atrás de outros detalhes. Aqui, cerca de 50% do livro é exclusivo de Lucas. O Bom Samaritano, Filho Pródigo, Zaqueu, só está em Lucas, não está nos outros evangelhos. A teoria a história da salvação, como eu falei, Lucas vai focar que Jesus é o Salvador, que Jesus é humano e é Salvador. Ele é o Filho do Homem, ele é humano e ele é Salvador. E diz aqui, Hesed, ele é uma palavra muito importante do Antigo Testamento, do hebraico, que quer dizer amor fiel. Às vezes, algumas Bíblias, as Almeida mais antiga, não as mais atuais, geralmente traduziam às vezes, por misericórdia, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Esse é o amor fiel. É o amor que cuidou de todo o tempo, de todo o plano da salvação, até preparou tudo para a chegada de Jesus, para alcançar toda a humanidade. Então, esse é o Reset. E ele está assim, bem intenso assim, na história da salvação. Lucas desenha o plano de Deus, o tempo de Israel promessa, o tempo de Jesus é o cumprimento e o tempo da igreja é a missão. Então, Israel, a promessa do Messias, Jesus, o cumprimento, o Messias veio. E o tempo da igreja, agora as boas novas, a mensagem do evangelho vai se espalhar por toda a terra. Então, isso é a linha que Lucas segue.
a misericórdia, bondade, lealdade e lealdade inquebrável à aliança branca. Outra coisa muito interessante em Lucas é que lá tem, chamou aqui assim, né, o primeiro inário cristão. Na verdade, a gente tinha salmos, tudo lá no Antigo Testamento. Agora, com a igreja primitiva e com os primeiros cristãos, os primeiros cânticos escritos estão aí em Lucas. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão, que Jesus foi apresentado ali no templo. Tá, vamos para frente. Parte muito importante aqui de Lucas é que ele procura alcançar, caris é graça. E ele vai mostrar o sentido dessa graça de Jesus, que ele busca os marginalizados, os excluídos. Então, os samaritanos, que tem a história, né, que cobradores de impostos, Zaqueu. A história de Zaqueu está em Lucas e não está no outro evangelho, nos outros evangelhos. São os grandes heróis e receptáculos da misericórdia de Deus. Então, ele vai apontar para aqueles que eram excluídos pela sociedade, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Os pobres, né, bem-aventurados vós os pobres, e aqui naquele, como tem essa confiança cega nas riquezas e toda aquela corrupção política e tudo, e busca de riquezas, e aí ele vai contra isso e abençoa e diz que os pobres são bem-aventurados. A graça reverte a sorte humana, né, que não é nas riquezas que deveria haver a confiança. E ele busca as mulheres. É interessante como ele cita as mulheres lá em Lucas e na história de Jesus, e como as mulheres apareciam ali na comitiva de Jesus, servindo, ajudando. As mulheres foram lá no sepulcro, logo após a ressurreição. Então, Lucas eleva as mulheres ao centro da narrativa. Tinha a profetisa Ana, que quando Jesus foi no templo, bebezinho, né? Tinha as viúvas, apoiadoras e testemunhas fiéis. Então, várias mulheres são citadas no Evangelho de Lucas como apoiadoras, ajudando ali no ministério de Jesus. Ele dá um destaque para isso, numa época em que as mulheres não eram consideradas, mas ele mostra como que a graça de Jesus alcançava também as mulheres. A graça é mantida viva pela oração, então ele mostra também, dá um enfoque especial para a oração. Jesus orando em 7 momentos cruciais. E aí mostra ali Jesus orando nessa situação, naquela. Mostra que nos momentos difíceis Jesus estava orando. Inclusive, lá no Getsemane, que fala do suor de sangue, o Lucas é o único que dá esse detalhe de que Jesus chorou sangue, né? Lucas é o maior escritor. Curiosamente, a gente pensa, será que normalmente a gente pensa que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas na verdade quem escreveu a maior parte do Novo Testamento foi Lucas, porque se você juntar o Evangelho de Lucas e mais Atos, o tamanho do texto é maior do que juntando todas as cartas de Paulo. Aliás, é o evangelho mais longo também. É o único livro da Bíblia que relata Jesus aos 12 anos. Lucas narra com intensidade o suor de Cristo no Getsemane, tornando como gotas de sangue, hematidrose. E esse detalhe, um detalhe
que provavelmente por ele ser médico, que não é falado em outros lugares, mas ele atentou para isso. É, é, ele conhecia a corte, ele então ele tinha as informações assim dessa cúpula aí, da liderança política e tudo. Aqui nós falamos o centro do poder aqui em Jerusalém, aí tinha a Roma, aqui também o Império, tinha a Palestina como ponte estreita, uma terra de passagens, aqui o Crescente Fértil, onde todo Gênesis aconteceu, né? E aí aqui tinha uma... opa, peraí, passagem... É, aqui, a Palestina como ponte de passagem, né, porque tinha aquela região do Crescente Fértil, onde passavam vários povos por ali também, da Mesopotâmia e tudo isso. O Evangelho, olha a escolha, né, o Evangelho, como a gente já falou, ele foi disseminado assim nos vilarejos, nos desertos. A cartografia de Deus inverte a geografia de poder. Enquanto poder estava lá, Jerusalém, a Cesareia do Herodes, lá, Roma, aí Jesus vai lá para Galiléia, para Nazaré, para essas regiões. Alguns paralelismos aqui interessantes. João Batista, ele teve aqui, depois vocês olham melhor nos slides também, mas aqui é uma comparação entre o nascimento de João Batista e o de Jesus, né? Que o anjo no templo, ofício público. Opa, deixa eu voltar lá. Anjo de Nazaré, que era uma casa particular. Foi onde, quando apareceu Jesus. É interessante também, né? Jesus, ele mostrou a vida e não a religiosidade. Desde o anjo que foi falar com a Maria, ele foi ali numa casa, não foi ali no templo. É muito interessante isso. Então vamos para frente aqui. A trilha sonora da salvação, os cânticos em Lucas. Vou voltar para cá. Aqui. Aqui também, mais uma coisa. Adão foi tentado num jardim. O segundo Adão foi tentado num deserto. Se a gente colocar Adão e Jesus como segundo Adão, ele também passou pela tentação. Só que o primeiro Adão, a tentação dele foi num jardim maravilhoso, cheio de fartura, e que Deus falou, não come dessa árvore, mas tem um monte de outras para comer. E Jesus, ele foi tentado num deserto, sem nada, 40 dias sem comer. E aí aparece um pão que não é para comer. E Jesus foi nessa. Assim, olha a diferença, né? O nível de, de, de poder, de consagração, de tudo. A fome, as pedras em pães, né? Aí depois a presunção, o pináculo do templo, o poder, a montanha, todos os reinos, né? Então, enquanto Adão caiu na tentação num jardim maravilhoso, cheio de frutas, Jesus venceu a tentação num deserto onde não tinha nada, e se apareceu aquele pãozinho, era a única coisa que tinha. Esse texto aparece em Lucas, onde Jesus vai falar sobre o propósito da missão dele, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isso daqui, ele mostra tudo o que Lucas aponta, que Jesus veio para aqueles que estavam
excluídos, para aqueles que não tinham nada, para aqueles que eram cativos e oprimidos. E isso daqui, ele mostra o cumprimento lá do Antigo Testamento. E aí ele, quando Jesus leu esse texto, lá em Nazaré, e aqui diz aqui, na sinagoga, aí diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ó, periferia, marginalizados, o povo, me enviou para proclamar a libertação aos cativos, a rejeição aqui, né, e aqui a uns, aos cativos, e restauração e vista aos cegos. Né? Então, os milagres de Jesus, a dependência da pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez, apontando o que Lucas mostrava. Ele mostrava, assim, essa inclusão de Jesus, né? O estrangeiro, a desamparada, o imoral, todos alcançados pela graça de Deus. O centurião romano, a viúva, né? E a mulher pecadora, todos que foram alcançados pela graça de Deus. Lucas registra as mantenedoras do reino, as mulheres mantinham o ministério de Jesus. Lucas registra exclusivamente que as mulheres não apenas acompanhavam Jesus, mas financiavam e sustentavam ativamente todo o ministério com os próprios bens materiais. Uhum. Então, Lucas aponta assim, para as mulheres várias situações. As mantenedoras, ó, Lucas 8, 1 a 3, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que é citada especificamente em Lucas. Então, as mulheres aqui agindo como pilares financeiros, né, discípulas ativas, e futuras testemunhas apostólicas foram as primeiras que foram lá no templo, no sepulcro, e saíram para compartilhar. Aqui. A autoridade aí mostra a autoridade de Jesus no tempo, na viagem para Jerusalém, né? Ele partiu ali aqui nos capítulos 1 a 8, é a preparação na Galileia, preparação para chegar no ponto que seria a crucificação, aqui no final em Jerusalém. Aí aqui começa o livro na Galileia. Aqui na Galileia, ele vai mostrar a autoridade de Jesus, ele autoridade sobre demônios, natureza, doenças, a graça universal alcançando gentios e pecadores, como a gente falou, ele aponta muito para isso. E o discipulado formado pelos 12 mulheres que acompanhavam. E aí, né, depois ele vai para Jerusalém. E nesse tempo, aí a viagem que ele vai seguir para ser crucificado em Jerusalém. Aqui. Aqui começa na Galileia e termina a jornada lá em Jerusalém. Na Galileia, o foco das mensagens, das parábolas, então tem muita popularidade, muitos milagres, ajuntamento de multidões, e aqui, então, é a Galileia. Aí vem, quando ele vai para Jerusalém, aí começa o ensino, começa a ser mostrar muito a divisão o foco na sombra da cruz, ensino intensivo e separação dos verdadeiros discípulos, do joio e do trigo, dos lavradores maus, tudo que segue, tudo que se segue acontece na estrada. Então, ele vai nesse caminho para Jerusalém, assim como a gente já falou também nos outros evangelhos, ele vai mostrando o caminho estreito, né? Vai mostrando
aquilo que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus e o quanto que é condenável a hipocrisia, os fariseus. Então, ele vai intensificando essa, essa responsabilidade no, no, em seguir a Jesus. Missão dos 70. Na tradição judaica, 70 era o número das nações do mundo. E aí envia os 70 discípulos, é como que se estivesse enviando para todo o mundo. Então, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 70 discípulos representavam o universalismo do Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho é para todo mundo, a graça é para todas as pessoas. A paz do reino está agora disponível a todos os povos. Aqui. A parábola do bom samaritano, que tem em Lucas, né? O sacerdote, aqui é só mostrando, né, o que significava o sacerdote, alto escalão da pureza. E o samaritano é considerado herege, impuro, inimigo étnico. A gente já falou sobre Samaria, o que acontecia. É como se os judeus, eles desprezavam os samaritanos. É como se eles fossem meio que uns judeus falsificados. Né? Como se eles não consideravam ele da mesma nação, assim, porque era um povo que tinha sido misturado, assim, que depois da dispersão, assim, que os assírios invadiram e dispersaram o Reino do Norte, aquela terra de Samaria foi habitada pelos vizinhos, por outras pessoas que foram se misturando ali. Não é digamos, um judeu raça pura, né? Assim que e aí eles tinham essa rixa assim com os samaritanos. O Judá ele foi preservado, ele foi lá para o exílio na Babilônia e voltou lá o povo judeu. E os samaritanos tinham essa mistura que eles rejeitavam. E depois disso, mais adiante, ainda destruíram, o líder judeu destruiu ali o templo deles lá em Gerizim. Então, isso ficou uma rixa ainda maior. E, então, os samaritanos eram considerados hereges, eles não iam adorar em Jerusalém, eles adoravam, né? Então, eram considerados herege, impuro e inimigo étnico. E a ação diante do caído, né? O levita, o sacerdote, ele passou de largo, né? Você vê aqui que tem o levita e o sacerdote. Isso daqui, tudo que a gente aprende, tudo é lá no Antigo Testamento. Quando a gente for fazer o curso de Antigo Testamento também, porque sacerdote é a descendência de Arão, ali é uma situação, e os levitas, que eram os que cuidavam do templo, é outra situação, e aí é muito interessante saber a raiz de tudo, né? Então, ele evitou o risco, passou de largo. O samaritano aproximou-se, tocou no sangue nas feridas. E aí o custo pessoal, né? O sacerdote, o levita, nenhum. E o samaritano, ele gastou tempo, azeite, vinho, com as feridas ali, tudo, o pagamento da hospedaria. Então, Jesus destrói assim, a falsa religiosidade. Não não é a função. Ele mostrava, então, que a vida de Cristo, seguir a Jesus e dar a vida eterna, não era essa religiosidade que eles estavam acostumados. Aqui. Também mostra essa tensão no discipulado, né? Que a Marta
preocupada com o serviço, e a Maria quis sentar aos pés do mestre. No caminho para Jerusalém, Jesus foi dando muitos ensinos, e um deles foi sobre a oração também. E ele mostrou o padrão da oração que ele ensinou ali. Quando orareis assim: Pai nosso que estás no céu, seja santificado o vosso nome. Então você vê aqui, ó, primeiro foco da oração é a santificação do nome e ele foca na santificação do nome de Deus, da vinda do reino antes do pão diário. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas os serão acrescentadas. Então, quando ele ensina o Pai Nosso, ele aponta Pai Nosso que estás nos céus, ele aponta é, é, aqui, fala do reino e fala e tudo isso. E aí, em terceiro lugar, vem ali e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Também, a persistência, ele tem vários ensinos sobre oração em Lucas. Um deles é colocar Deus em primeiro lugar. Segundo ensino, outro ensino em Lucas de oração é sobre a persistência, né? Continuar ali, fala aqui, o vizinho levanta-se para proteger a sua própria honra na aldeia. Aqui, o amigo e a meia-noite, aquele vizinho importuno que fica pedindo, pedindo, pedindo. E aí ele aponta também a perseverança na oração. E a outra parada, então tem a do vizinho importuno, inoportuno, né? E tem aquela também que se aquela que fala que Deus não iria dar, Deus não dá pedras ou serpente. Que é assim, que quando Jesus, se o filho pede pão, ele dá quanto mais o vosso Pai Celestial. Então é isso que ele falava também naquele texto, naquele outro, quando ele fala também de oração. Então, 3 princípios de oração: Deus em primeiro lugar. Segundo, perseverança. É aquele assunto, então vai, pede, fala, faz, e perseverança na oração. E o terceiro ponto é a fé, a confiança de que Deus não vai dar algo ruim. Se um pai dá o que é bom para o seu filho, quanto mais Deus nos dará. E aí ele fala também aqui, o Espírito Santo, aos que pedirem. Né? É, a religião falsa dos fariseus, em contraposição com a religião, com a essência verdadeira da vida de Cristo, né? Que os fariseus, eles tinham, né, por fora, eles foram chamados de sepulcros caiados, né? Tumbas caiadas. O interior era a morte. Então, aponta isso lá também. Aqui também, olha que interessante isso. Tomar a cruz, quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz no primeiro século não é essa ideia que a gente tem hoje de carregar um fardo. Assim, eu vou sofrer, vou carregar uma coisa pesada. Tomar a cruz quer dizer, estou indo para ser morto. Aquele que tomava a cruz era aquele que ia ser sacrificado, que ia ser crucificado. Então, quando Jesus fala tomar a sua cruz, toma a cruz e siga-me, é como uma morte do ego, é como agora a nossa vida é a vida de Deus. Porque tomar a cruz, agora quem vive em mim é Jesus, e a minha vida agora é de Deus. Agora, tomar a cruz, quando falava
era caminhar para a execução. Né? Você falava isso, aí ele vai levar a cruz porque ele vai ser crucificado. É, tá, aqui é tudo sobre essa mensagem da graça abundante, né? Da graça que alcança todas as pessoas. E fala, primeiro, o escândalo, eu chamou aqui o escândalo da graça, como se fosse assim. Primeiro, o pai corre para abraçar. Aqui está falando do filho pródigo. E aí o pai corre para abraçar é, o filho que vinha coberto das impurezas dos porcos. Então, isso é graça. Enquanto o filho que tinha saído, que gastou tudo e voltou sujo para a casa do pai, aí ele vai lá e corre para abraçar. Isso é graça. Aí tem essa sequência lá em Lucas. Depois, a mulher acende a candeia e vai a casa escura até encontrar o seu sustento. A moeda que a mulher procura, que, 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 que ela busca, é a outra parábola que Jesus fala e que mostra que ela a busca por causa de uma moedinha que ela tinha perdido. A ovelha que aí então deixa as 99 e sai para buscar uma única ovelha que estava sozinha, separada, vulnerável. Então, isso é a graça. Jesus come com pecadores porque a alegria do céu está em encontrar o que estava perdido. A moeda perdida, o filho perdido, a moeda perdida e a ovelha perdida. Aqui. É, é, Aliás, deixa eu perguntar se vocês quiserem comentar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, ou falar alguma coisa, podem falar. Beleza, vamos seguindo aqui. O filho pródigo, ele quebrou todas as regras. Opa, ixi, ele quebrou todas as regras, afastou-se geograficamente, foi salvo pela graça e arrependimento. O irmão mais velho cumpriu todas as regras, estava geograficamente perto, mas com o coração distante. Como a história dos fariseus também, né? Aqui também a outra parábola, né, tanto do rico e do Lázaro, e o administrador infiel também, e aqui o rico e o Lázaro, né, a tragédia, mesma coisa, a questão da riqueza e do que importa, que não é a confiança nas riquezas terrenas, mas a essência da graça. Aqui, o reino de cabeça para baixo. Né? Quem é o verdadeiro herói? Aqui tinha o sacerdote e o samaritano. E o filho pródigo também. Né? Então, tinha aqui o irmão cumpridor das regras e o filho pródigo, em contrapartida. O irmão de tal verdadeiro valor. Né? Acumular riquezas, status, posições de honra, o mundo dos fariseus, ou a renúncia, e calcular o custo e tomar a cruz. Aqui, o que define a santidade? Rituais externos, lavagens e separação de pecadores, né? Não se misturar com os pecadores. Ou o coração transformado, o amor ao inimigo e a graça escandalosa, escancarada, a graça que alcança a todos. Então, é isso, até aqui é o livro de Lucas, né? A viagem para Jerusalém não foi apenas o destino de Cristo, mas ele convida a gente a seguir na mesma estrada. Amar o inimigo, orar com ousadia. Os ensinos de Lucas. Amar o inimigo, alcançar com graça as pessoas, mesmo as que são excluídas e tudo.
ele nos convida a seguir na mesma estrada, amar o inimigo, orar com ousadia profunda, tanto nas três questões, Deus em primeiro lugar, persistência e a confiança de que Deus dá o Espírito Santo para aqueles que pedem. Né? Então, orar com ousadia, buscar apaixonadamente o perdido e entregar absolutamente tudo. Então, Lucas é isso, é o evangelho da salvação. Vai mostrar Jesus, é aquele humano, e ele é 100% Deus e 100% homem, mas ele se fez homem e veio nos salvar. E ele é o Salvador, e ele tem uma graça que inverte todo o raciocínio do senso comum, assim, do que vale mais, aí ele vai alcançar o perdido e ele vai colocar o seu parâmetro de graça e trazer a salvação ao mundo. Isso é Lucas.